Olá, meu nome é André Rodrigues Costa Oliveira e descobri que você vai pra balada esse final de semana. Trabalhou pra caramba, quer se distrair, quer namorar, quer ver gente. Só que precisa preparar algumas coisas, tomar algumas providências básicas e, no entanto, você próprio não conhece alguns direitos que são inarredáveis com relação a direito do consumidor. Então vamos lá. Você quer primeiro comprar uma camisa nova, ou um relógio, ou um sapato novo, ou um perfume para cair na noite. Saiba que toda loja deve expor preços e informações dos produtos. Segundo o inciso terceiro do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre os direitos básicos do consumidor, as lojas devem mostrar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes, preços, bem como, obviamente, os riscos que esses produtos apresentam. Ficou claro? Então, de repente você resolve ir até o litoral, por exemplo, do seu estado. De repente Búzios, Camboriú, Guarujá, ou então Guarapari, no Espírito Santo, que aliás tem mais gente de Minas até do que Capixaba. Só que aí, pessoal, as passagens de ônibus têm validade de um ano. As pessoas não sabem disso, mas a passagem de ônibus vale por um ano. Se vai chover de repente, ou se o cachorro da vizinha, da sua cunhada, está no veterinário, ou a pessoa que você achava que conseguiria ver te deu um balão, pode remarcar a passagem, mesmo que ela já tenha data e horário específico. Advertência: apenas e tão somente no limite máximo de até 3 horas antes da viagem. Depois, você tem que se virar, ou vender a passagem, ou de repente contar com a boa vontade da empresa que te vendeu a passagem. Mas essa passagem é válida por um ano inteiro, até 3 horas antes da viagem. Entenderam isso? Bom, entramos na balada. Primeira dica: não existe valor mínimo para compra com cartão de crédito ou de débito. Prática comum, inclusive, em bar, boate, restaurante, boteco. Não existe valor mínimo de compra para passar cartão. Isso está previsto expressamente no inciso 9º, artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Ou você aceita o cartão, ou você não aceita o cartão. O que não se deve é estipular valor mínimo. Qualquer prática nesse sentido é totalmente abusiva. Ok? Então, você ficou chapado, perdeu o casaco, não sabe onde deixou seu uísque com energético, aliás, uma mistura que para mim é um sacrilégio, que deveria dar até cadeia, mas tudo bem. E também perdeu a sua comanda ou seu cartão de consumação. Senhoras e senhores, o cliente não pode ser forçado a pagar uma multa pela perda da comanda de consumo. Isso é um absurdo. Em boate, bar, boteco, festa, show, é muito comum ver aquele alerta absurdo de que quem perder a comanda de consumo vai ter que pagar um valor estratosférico. Gente, isso é absolutamente ilegal e inaceitável. No Código de Defesa do Consumidor, aliás, existem 2 artigos que representam claramente a ilegalidade dessa multa, respectivamente o artigo 39 e o artigo 51. Vamos lá. O artigo 39, no inciso 5º, estabelece que, 2 pontos, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. E o inciso 4º do artigo 51 fala claramente que, abre aspas, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Entenderam isso? Beleza. Taxa de 10% de garçom também não é obrigatória. Muitos estabelecimentos já incluem os 10% da bonificação do garçom na conta. Na verdade, o pagamento é totalmente opcional. O pagamento não é obrigatório. Se você for mal atendido, se você não está a fim de pagar, enfim, você não é obrigado e você pode reclamar e você tem direito a sair sem pagar taxa de 10% do garçom. Sim, não existe lei que regulamente isso em lugar nenhum no Brasil. Ok?
Consumação mínima. Consumação mínima, gente, também é prática abusiva. Vocês sabiam? Por quê? Porque é uma venda casada, moçada. O Código de Defesa do Consumidor considera que estabelecer consumação mínima é sim venda casada, uma vez que ela condiciona a sua entrada no lugar, no estabelecimento, seja lá onde você estiver indo, ao pagamento de um valor mínimo que você deve consumir em produtos ou serviços desse lugar que você está entrando. E a venda casada está prevista como proibida no inciso 1º do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, né? No final da noitada, se você não for um idiota, você não vai dirigir, porque bebida alcoólica e direção, obviamente, não se misturam. Então, você precisa telefonar e do seu celular, claro, e pedir, de repente, um táxi, um Uber, enfim, um transporte que seja para te levar para casa. Se a ligação do celular... isso eu duvido que vocês sabiam. Se a ligação do celular for interrompida, você pode repeti-la em até 2 minutos. A resolução número 604, de 27 de novembro de 2012, altera o regulamento do Serviço Móvel Pessoal SMP para que chamadas recorrentes de um celular para o mesmo número sejam cobradas como uma única ligação, desde que seja respeitado o intervalo máximo de 120 segundos. Repito, duvido que vocês sabiam disso. Só que você não tomou birita nenhuma e vai dirigindo para casa. Então presta bem atenção numa coisa. Manobristas e estacionamentos são sim responsáveis por objetos deixados no interior do veículo. Aqueles papeizinhos que vocês recebem quando deixam o Chevette com o manobrista, nada mais são do que cláusulas totalmente abusivas, ilegais, inverossímeis e absurdas. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, desde 1995, inclusive, já editou súmula a respeito desse assunto, que diz basicamente que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento ou sob a responsabilidade de seus funcionários. Divirtam-se, agora vocês vão se arrumar, porque já chegou o final de semana. Abraço a todos.